com a porção que o Senhor tem para revelar nessa noite, amém? Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 5. Nosso apóstolo não pôde estar presente, mas sabemos que o Senhor sempre se fará presente nesse lugar. Todos acharam? Eu estou lendo na NAA. O pessoal que está mais aí atrás consegue me ouvir bem? Entendeu o que eu estou dizendo? Todo mundo consegue me entender bem? Amém. Diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, diga aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, diga obedecem. Vou ler mais uma vez o 7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, e orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora Jesus fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós cremos que tudo o que o Senhor revelou na tua palavra é para nós, é para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Eu peço, Pai, que a nossa mente, o nosso coração venha a ser trazido cativo ao Senhor, que o Senhor venha ministrar a porção em nossos corações. Pai, nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o Senhor pode, e nós cremos na tua graça, e pela sua graça, Pai, que todos nós venhamos sair daqui alimentados pela tua palavra, amém? Como eu disse, uma mensagem de esperança, um alimento um pouquinho mais sólido, mas eu vou devagar. Tenham paciência comigo, amém? Amém? Falei de ter paciência, o pessoal já sumiu, viu? Irmãos, vamos nos ater apenas a 3 versículos, o 7, o 8 e o 9. Nós precisamos entender que existem dores e dores. Existem várias formas de dores, aflições e sofrimento na vida. Mas eu aprendi que não existem dores sem motivo. Cresci ouvindo e crescemos ouvindo que as dores são sinais de coisas ruins. As dores apontam para lugares perigosos. Tem uma doença que impede que a pessoa sinta a dor, e isso se torna extremamente perigoso, porque a dor é sinal de que ela não deveria estar tocando em algum lugar, pegando alguma coisa, fazendo algo. Mas se existe algo que eu aprendi, é que não existem dores sem propósito. A palavra que nós vamos encontrar aqui no original, quando a gente vai olhar especificamente os versículos que estamos nos atendo, do capítulo 5, versículo 7, 8 e 9,
A palavra que vai ser usada aqui no grego é patema. Essa palavra ela não é para todo e qualquer tipo de dores. Quando ela aponta e está falando num contexto específico acerca das dores de Cristo, essa palavra ela é usada para duas questões. Primeiro, as dores que Cristo sofreu. Segundo, as aflições que os cristãos sofrem na mesma causa. Não por causa, mas na mesma causa. Não dores que sofremos por consequências e resultados de atitudes. Não dores que sofremos por consequências de ações, mas dores que sofremos por uma causa específica. Então, esse texto ele vai levantar para a gente uma ideia muito clara de um pano que fala que existem dores que possuem propósitos muito específicos. Existem dores e aflições que possuem propósitos muito específicos. Quando eu olho para isso, eu preciso construir isso com você, mas quando eu olho para isso, eu vou perceber que Jesus ele era muito intencional com as coisas. Eu dei essa palavra uma vez para os supervisores, compartilhei na mesa com algumas pessoas, e hoje o Senhor está me permitindo compartilhar em maior escala. Mas Jesus ele era muito intencional acerca das coisas que ele vivia. E o próprio Cristo entendia que existia diferença entre dores e dores. Porque Jesus, quando ele veio para a terra, ele tinha inúmeras palavras e profecias acerca daquilo que ele haveria de sofrer. Jesus, quando veio para a terra, ele tinha inúmeras palavras acerca daquilo que ele haveria de padecer. Porém, nós temos algumas situações e alguns textos que vão mostrar para a gente que Jesus também aprendeu a escolher as dores que ele haveria de padecer. Em João capítulo 8, no versículo 59, o texto vai dizer que os fariseus e os religiosos, quando Jesus se declarou maior do que Abraão, o texto vai dizer que eles se reuniram para apedrejar Jesus. Quando eles se reúnem para apedrejar Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 59 que Jesus ele se ocultou e saiu do templo. Jesus se ocultou e saiu do templo. Talvez você tenha assistido algum filme, alguma série dessa hora, e eles possam ter dado uma romantizada, mas eu vou dizer para você o que Jesus fez. Diga assim: fugiu. Não é heresia. Jesus se ocultou e saiu. Mas por que Jesus evitou as pedras, se Cristo foi alguém que veio para sofrer? Por que Cristo evitou essas pedras, se ele veio especificamente para padecer por nós? É porque o que estava para acontecer aqui era uma morte por apedrejamento. E Jesus, quando vem à terra, ele vem com todas as palavras específicas acerca daquilo que ele haveria de sofrer. Portanto, Jesus precisava morrer no madeiro. Como a palavra diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Se Jesus não morre na cruz, ele morre por apedrejamento. Isso significa que não se cumpririam todas as palavras acerca dele. Isso significa que você não estaria aqui hoje. Isso significa que eu não estaria aqui hoje. Se Jesus se expõe a uma morte por apedrejamento, ele não cumpriria as promessas e nós não seríamos salvos. Portanto, o próprio Cristo entendeu que existem dores que não fazem parte do propósito. E para dores que não fazem parte do propósito, eu não devo me expor. Para dores que não fazem parte, que não apontam para o ministério de Cristo, para as aflições que não apontam para o ministério de Cristo, para o evangelho de Cristo, para a palavra do Senhor, essas dores eu não devo me expor. Porque se Jesus morre, ele perde, ele atrasa, ele retarda, ele não cumpre aquilo que o Senhor tinha planejado desde a eternidade. Ei, hoje o meu objetivo é te estimular a abraçar as dores e sofrimentos, porém as dores e sofrimentos corretos. Porque por vezes a gente começa a abraçar problemas que não são nossos. Às vezes a gente começa a atrair para nós confusões e dificuldades que não deveriam. E isso atrasa e retarda o plano de Deus na sua vida. Isso
torna o ministério pesado. Isso torna a caminhada difícil. Quantas pessoas morreram no caminho, não porque a cruz era pesada, mas porque se expôs a pedras que não deveria. Provavelmente muitos de nós conhecemos pessoas que abandonaram a fé, não porque a cruz era pesada, porque Deus nunca te daria algo que você não suporta, mas porque resolvemos carregar pedras que não faziam parte do propósito. Existem dores e dores, e eu preciso aprender a distinguir uma coisa da outra. Um cara que vai se tornar referência nisso, e isso é um exemplo ruim, mas aconteceu na vida dele, foi Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 29 e no 30, nós vamos ver uma história, eu vou resumir, não vou meter aos detalhes, mas Davi, ele tinha ganhado uma cidade chamada Ziclag, ele se tornou o chefe daquela cidade, ele cuidava de lá e em troca ele era como se fosse um soldado contratado, um mercenário, e ele lutava as batalhas daquele rei. Uma vez aquele rei se uniu com outros e foram lutar contra Israel. Davi tinha sido ungido para um dia se tornar rei de Israel. E agora ele entra num povo contra o povo de Israel, para caminhar em direção a uma batalha contra Israel. No meio do caminho, os reis conversam entre si e entendem que não seria prudente deixar Davi participar da batalha. Mas agora Davi já estava a 3 dias de distância da sua casa. Os reis decidem que Davi precisa voltar. Davi volta para casa, e quando ele volta para casa, ele percebe que os inimigos invadiram toda a sua cidade, puseram fogo na sua casa, levaram seus filhos cativos, suas filhas cativas, as esposas cativas, levou tudo. Enquanto Davi estava indo lutar uma batalha que não era dele, a casa dele estava sendo destruída e ele não pôde fazer nada por isso. Enquanto Davi estava indo lutar uma batalha que não era dele, aliás, enquanto ele se colocou num exército para ir contra os seus irmãos, a casa dele estava sendo destruída e ele não pôde fazer nada por causa disso. Nós precisamos escolher as dores que vamos sofrer. Nós precisamos entender as dores que vamos sofrer. Então, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso e perceber: existem dores que fazem parte do propósito eterno, mas existem dores que eu não devo me expor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em outra situação, aconteceu um exemplo extraordinário. Jesus, ele foi questionado. E aí o texto vai dizer o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais, os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes. Está chegando, os principais sacerdotes. Glória a Deus. E os escribas. Juntamente com os anciãos, estava testando o português de vocês. Chegaram a elite para questionar Jesus e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade? Os religiosos, os sábios, os pensadores contemporâneos se reúnem e vão até Jesus questionar: quem é você para fazer o que você está fazendo? Com que autoridade você faz o que faz? O que nós faríamos? Uma resposta santa? Um fora de Cristo? E aí o texto vai dizer: Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não creram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará,
porque está convicto de que João era profeta. Jesus estava ensinando, Jesus estava cumprindo o seu propósito, Jesus estava instruindo. E aí de repente vieram pessoas que não estavam dispostas a aprender, não estavam dispostas a caminhar. Eles não queriam tirar uma dúvida, eles não queriam sanar uma dúvida. O que eles queriam era interpelar Cristo, colocá-lo em situações complicadas, colocá-lo em condições para que ele não pudesse ou não soubesse responder, envergonhar Jesus. Mas aí eu te pergunto, quem no mundo teria mais sabedoria para trazer uma resposta de forma que esses caras ficassem com vergonha? Quem no mundo teria mais conhecimento para dar uma resposta que deixasse esses caras sem ter o que dizer e irem embora passando vergonha? Mas então Jesus, ele olha para eles e diz: faz assim, eu respondo sua pergunta se você responder a minha. Vocês acreditam que João Batista batizava com que autoridade? Como a dúvida deles não era honesta, eles logo pensaram: se eu respondo que era dos homens, essa galera vai apedrejar a gente. Se eu respondo que era de Deus, ele vai quebrar a gente na pergunta. E aí presta atenção na sabedoria. Versículo 7, por fim, responderam que não sabia de onde era. Então Jesus lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Você não responde minha pergunta, eu não respondo a sua, e está todo mundo feliz. Quantas vezes nós puxamos aflições e dores para nós, por tentar responder perguntas que não deveriam ter sido respondidas? Quantas pedras nós estamos carregando, porque nos expusemos a dores de debates e discussões que não deveriam ter existido? O conselho que Paulo dá a Timóteo, quando ele vai assumir uma igreja, ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, evite as conversas inúteis, que não são proveitosas e só servem para a perversão dos ouvintes. Ou seja, o que dirão das conversas que vocês conversam? Vocês pensam sobre o que vocês pensam? Vocês costumam falar sobre aquilo que vocês falam? Agora, a Bíblia está dizendo que eu preciso, como Cristo, entender que existem dores que eu não deveria estar me expondo. Talvez agora esteja passando um zilhão de coisas na sua cabeça, e não sou eu que vou dizer para você quais dores fazem parte ou não do propósito. Você precisará pedir ao Senhor revelação. Mas eu queria que isso mexesse com você hoje, e que você saísse daqui se perguntando, dizendo: será que está pesado porque o ministério, o chamado é gigante? Ou será que a cruz que eu tinha era um fardo leve e está ficando pesado por causa do tanto de pedra que eu resolvi carregar? Será que está ficando pesado por causa desse monte de pedra que eu devo carregar? Então, agora eu olho e começo a perceber que no versículo 7 vai dizer assim: ele, nos dias de sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Ele, Cristo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Sempre que eu li esse texto, eu sempre imaginei falando acerca de um Cristo no Getsemane, um Cristo que já tinha entendido as dores que precisava passar, e agora estava num Getsemane padecendo e com grande clamor e lágrimas. Mas lendo o texto, eu começo a perceber que o texto vai dizer: nos dias de sua carne. Ou seja, enquanto viveu, enquanto esteve na terra, enquanto caminhou entre nós, Cristo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, plural, clamor e lágrimas, orações e súplicas. Eu olho para esse texto e eu começo a perceber
que não está falando apenas de um dia específico, mas é porque para um Deus que esvaziou-se a si mesmo, para um Deus que abriu mão da sua glória para se tornar homem, todos os dias eram sofridos. Para um Deus que estava na eternidade com os anjos e com o Pai, para aquele que desde a criação era um com o Pai, João 1 vai dizer que ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. Para um Deus que estava neste lugar pleno, se tornar homem, todos os dias passaram a ser sofridos. Passou a ter necessidades como os homens, dores como os homens, sofrendo como os homens. Todos os dias se tornaram sofridos. Mas a beleza disso é que quando eu entendo que de fato os dias serão penosos, porque por mais que tenhamos algumas felicidades aqui, nós não vivemos aqui buscando uma felicidade passageira, nós vivemos aqui aguardando uma felicidade eterna de um Deus que vem nos buscar. Você pode dizer um amém? Então agora, quando eu percebo isso, eu olho e enxergo que por vezes, boa parte das nossas lágrimas, boa parte dos nossos dias, das nossas orações, serão regadas em lágrimas e sofrimento. Eu olho e percebo que existe um convite do Evangelho a derramarmos lágrimas no secreto. Eu percebo que a Bíblia está repleta de reflexões e convites a aceitarem as dores do Evangelho. Eu começo a olhar para inúmeros textos, eu poderia citar um monte. Eu estava escrevendo uma mensagem e conversando, até mandei mensagem para minha esposa, falei, cara, a mensagem vai ficar muito grande. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou sintetizar e pedir para o Espírito Santo revelar o resto. Mas agora eu começo a perceber que existem inúmeros textos. Joel 2,12 vai dizer, convertam o seu coração a mim com lágrimas. No 17 ele faz um convite aos ministros, dizendo, chorem, ministros, entre o alpendre e o altar. Mais para frente vai dizer, ei, rasgai os vossos corações e não as suas vestes, como era de costume. Tiago 4,9 vai dizer, converta o vosso riso em lágrimas. A gente começa a olhar para a palavra e começa a perceber um convite a um derramamento de lágrimas. Cristo, quando fala acerca dos seus discípulos jejuando, ele olha e diz, ei, eles estão com o noivo, então eles devem se alegrar e não precisam jejuar, mas haverá um tempo em que o noivo será retirado, e nesse tempo teriam que jejuar e derramar lágrimas. O noivo foi retirado, então nesse tempo existe um convite do Evangelho a derramar lágrimas, uma mensagem de esperança. O Senhor está nos convidando a derramar lágrimas, a aceitar as dores do Evangelho. O Senhor está fazendo um convite a nós, dizendo, assim como Deus falou acerca de Paulo, dizendo, vai porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei a ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Assim como Paulo faz um convite dizendo, sofre pois comigo as aflições como bom soldado. Existe um convite que começou lá atrás com Cristo, vindo aos apóstolos, e que chega a nós essa noite. Um clamor dizendo, nós não devemos perder a essência da busca pela eternidade, por aceitarmos vivermos os prazeres da terra. Nós não podemos fazer isso. Então aceitar as dores, aceitar o sofrimento de Cristo, aceitar isso, é olharmos e dizermos ao Senhor, dizer, eu estou disposto a derramar lágrimas aos pés da minha cama essa madrugada. Eu estou disposto a perder algumas horas de sono em prol daquilo que o Senhor tem para essa geração. Eu estou disposto a dobrar o meu joelho para orar, não porque eu preciso pagar uma conta amanhã, mas porque a natureza sofre com dores de parto, aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Aceitar as dores de Cristo é olhar Cristo num Getsemane, chegando para os discípulos no auge da sua dor,
olhando para eles e dizendo: vocês não podem estar comigo nem por uma hora. Um Cristo no auge da sua dor, dizendo: nesse momento vocês não vão estar comigo. Existe um momento em que o Senhor está nos levantando e nos convidando para que as nossas canções sejam muito mais do que palavras repetidas, para que as nossas canções tenham muito mais verdade do que apenas lágrimas derramadas por causa da letra. O Senhor está nos convidando para levantar um tempo de lágrimas, não porque nós somos infelizes, mas porque nós clamamos por uma felicidade eterna. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que as nossas canções precisam ter mais verdade, profundidade, mais lágrimas, que as nossas orações precisam ser regadas por lágrimas, que o nosso clamor precisa ser levantado à base de lágrimas. E quando eu falo isso, não estou dizendo sobre a parte superficial, eu falo sobre um coração quebrantado, um coração contrito, que se aproxima de Deus com humildade, dizendo: Senhor, eu não deveria estar aqui, mas eu resolvi não clamar mais por mim, mas para levantar uma voz, um clamor por essa geração. Aceitar as dores de Cristo é dizer: não vale mais a pena ficar no superficial. Não vale mais a pena me reunir apenas na quinta-feira. Não vale mais apenas cantar só quando tivermos letra. As dores de Cristo, aceitar as dores de Cristo é dizer: Deus, que o Senhor encontre verdade em nós. Que o Senhor encontre verdade nos nossos corações nessa noite. Verdade de quem está disposto a padecer e sofrer as dores de Cristo. O Senhor está nos convidando. O Senhor está nos chamando nesse tempo, dizendo: sofre, pois, comigo as aflições. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado. Agora o Senhor, Ele nos convida que as nossas orações sejam regadas à base de clamores e súplicas. Eu oro ao Senhor para que Ele te desperte essa madrugada. Inclusive está aumentando essa onda. Todas as vezes que eu pego no microfone eu tenho falado: eu oro ao Senhor para que Ele tire seu sono da madrugada. Eu oro ao Senhor para que você levante de madrugada, não por causa de crises de ansiedade, não por causa de insônia, não por causa de síndrome do pânico, mas porque o seu coração está disposto a padecer e sofrer as dores de Cristo. O que são 2 horas de sono mediante a um Deus que te deu a eternidade. Ah, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, por uma revelação da Tua vontade nesse tempo. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, por isso. Feche seus olhos. Eu já vou terminar a mensagem, ainda falta só 18 tópicos. Mas eu queria fazer uma oração com você, rápida. Chorem os ministros. Chorem os ministros do Senhor. Toquem a trombeta, Senhor. Que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões.
Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É loucura a gente olhar e imaginar que Cristo precisou padecer para aprender a obedecer. Mais loucura ainda é perceber que nós queremos, por muitas vezes, nos isentar das dores. É loucura eu olhar para o texto e perceber que Cristo precisou padecer para aprender a obediência. E mais loucura ainda, perceber que nós queremos nos isentar das dores. O texto vai falar que Cristo, Ele aprendeu a obediência. Fugir das dores é o mesmo que dizer que não aceitamos a pedagogia de Deus. Porque o Senhor decidiu, pelo seu conselho e conhecimento eterno, usar as aflições como ferramenta de ensino. Salmo 119, versículo 71 vai dizer: me foi bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender a guardar os estatutos. Ou seja, o salmista, ele vai concordar com o autor de Hebreus. Ele vai concordar que, assim como Cristo, ele também foi alvo dessa ferramenta de ensino. Ou seja, uma vez que eu me coloco na condição de aceitar as dores de Cristo, uma vez que eu me coloco nesse lugar e eu começo a ser moldado a partir disso,
Eu entro num caminho de aperfeiçoamento do Senhor. Eu entro num caminho semelhante a eles para que eu possa aprender a guardar os seus mandamentos. Isso quer dizer que por vias normais, nós nos tornamos incapazes de guardar os estatutos. Então o Senhor, Ele começa a usar essas ferramentas. Eu gosto muito de um texto, eu cito ele com muita frequência, mas eu gosto dele, que é Deuteronômio 8, capítulo 2, que vai dizer que vocês vão se lembrar, 2 e 3, que vocês vão se lembrar do caminho que eu fiz vocês percorrerem esses 40 anos no deserto, para provar o seu coração, saber se tu não me negarias. E aí ele diz, Deus falando para o povo, então eu te fiz passar fome, te fiz passar sede, te deixei nu, te alimentei com um maná que você não conheceu, nem seus pais conheceram, para te fazer entender. Percebe? Ele diz, vocês vão se lembrar que eu coloquei vocês em algumas condições difíceis, mas isso era para fazer você entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, isso viverá o homem. No final do texto a gente glorifica, mas o segredo do texto é, eu te expus a isso para que você pudesse aprender. Te coloquei nessas situações para que você pudesse aprender. Por quê? Porque a gente estava até conversando sobre isso na parte da tarde. O sofrimento, ele revela o quanto a sua sinceridade é sincera. O sofrimento revela o quanto a sua verdade é verdadeira. Quem nunca conheceu alguém que era muito bonzinho até sofrer alguma coisa? O sofrimento, o sofrimento, ele revela o nosso coração. As lutas revelam o nosso coração. Mas por que Deus exporia para você o seu coração? Por que Deus exporia para mim as minhas mazelas? Esse é o caminho do aperfeiçoamento de Cristo. Por quê? Porque quando eu tenho as minhas mazelas expostas, quando eu tenho as minhas fraquezas expostas, quando eu tenho as minhas necessidades expostas pelo Espírito em mim, eu tenho a oportunidade de ser trabalhado nela. Um texto também que eu cito muito, que é Isaías 6. Isaías começa a profetizar a partir do capítulo 1. Do capítulo 1 ao 5 ele profetiza e fala muita coisa. No capítulo 6 ele tem uma visão do Senhor. E o texto vai dizer que quando ele tem uma visão do Senhor, ele fala, ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha as mazelas aparecendo. Descobri que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está falando, eu sou tão ruim quanto a galera que eu estava falando mal há 5 capítulos aí. Mas por que o Senhor exporia isso para nós? Para que tivéssemos a oportunidade de sermos amadurecidos. Então, aceitar as dores e aflições é o mesmo que dizer ao Senhor, Deus, eu aceito ser tratado e moldado. Aceitar as dores, se expor àquilo que o ministério vai trazer para nós, é o mesmo que dizer para Deus, Deus, eu aceito ser moldado. Eu perdi minha cantora, vou botar o Rani para cantar. Vou cantar não, fica tranquilo, ainda. Existe uma canção que fala, que é bem antiga, mas que fala, sonda-me, usa-me, né? E no final dessa música, tem um momento em que ela passa um processo, é gradativo. Ela diz, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. O processo de ser sondado
Isso você pode ficar tranquilo. Salmo 139 diz que antes que houvesse em você palavras, Deus já conhecia seus pensamentos. Mas aceitar as dores é aceitar entrar num processo de quebrantamento. Então eu sinto lhe dizer, você que veio com a chuva, Deus te trouxe aqui, eu sinto lhe dizer, mas não existe a possibilidade de você ser enviado pelo Senhor se você não estiver disposto a ser quebrantado por Ele e sofrer as dores. Não existe a possibilidade de você ser usado pelo Senhor e ser enviado pelo ministério se você não estiver disposto a ser quebrado por Ele. Então agora eu olho para o texto e percebo que Cristo, através do sofrimento, Ele aprendeu a obedecer. Cristo, através do sofrimento, Ele aprendeu a obedecer. Talvez você tenha entrado aqui e você está olhando para as questões da sua vida e você não está entendendo absolutamente nada. Você só tem uma ordem do Senhor para fazer alguma coisa. Parabéns. Através do sofrimento, Deus está te ensinando a obedecer. Porque obedecer não tem a ver com concordar, nem com entender. Talvez você tenha feito essa oração essa semana, se questionando e perguntando ao Senhor, dizendo: Deus, por quê? Parabéns. Deus está te ensinando a ser obediente através das aflições. Porque obedecer não tem a ver com concordar, nem com entender. Então agora eu olho para o texto e começo a perceber que o Senhor tem nos convidado a sermos aperfeiçoados através das dores. É claro que existem algumas aflições e algumas dores que nós trazemos para a nossa vida, e eu preciso pontuar isso rapidamente. Mas existem algumas aflições que nós trazemos para nossas vidas. A gente consegue projetar um texto? Josué 7:7. Caso não, abra suas Bíblias aí, os aplicativos, Josué capítulo 7, versículo 7. Só para contextualizar rapidamente, para a gente não perder muito tempo. O povo de Israel, ele tinha acabado de vir de uma vitória avassaladora. Derrubaram Jericó. Não levantaram uma espada, deram umas voltinhas no muro e o muro caiu. Olha que maravilha. E aí agora eles tinham de frente uma cidade camponesa chamada Ai, ou Aí. E os espias olharam e disseram para Josué, o líder, falaram: olha, não precisa mandar todo mundo, o povo é camponês, manda uns 3 mil soldados e vai dar tudo certo. Eles foram, subiram, passaram vergonha, saíram correndo. Morreram 36 homens, se feriram mais de 100. Eles passaram vergonha, voltaram para Josué com medo, porque disseram: derrubamos e destruímos uma cidade extremamente poderosa, e agora um monte de gente lá da Jacuecanga botaram a gente para correr. Confia, está escrito Jacuecanga lá. E aí chegamos em Josué capítulo 7, versículo 7, em que Josué resolve se prostrar perante a arca do Senhor. E aí o texto diz: e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizestes esse povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, a fim de nos levar à destruição? Tomara que tivéssemos permanecido do outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos, ou seja, fugiu.
Ouvindo isso, os cananeus e todos os habitantes da terra nos cercarão e nos eliminarão o nosso nome da terra. Então, o que farás em favor do teu grande nome? E disse o Senhor Deus a Josué. O que Deus disse a Josué? Levante-se. O cara está prostrado orando, e o que você pensa? O cara está prostrado orando e o texto diz: levante-se. Por que você está prostrado assim sobre o seu rosto? Uma das poucas vezes que eu olho e vejo Deus mandando alguém parar de orar. A outra vez que eu vejo Deus questionando alguém que estava orando era Moisés diante do Mar Vermelho. Ele ergue a voz, começa a orar e Deus fala: Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Dessa vez, mesma coisa. Josué está orando, clamando ao Senhor, e Deus fala: cara, por que você está orando? Por que você está falando isso? Versículo 11: Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Já não é mais uma questão de orar. Tomaram das coisas condenadas, roubaram, mentiram, esconderam na sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Voltaram as costas diante deles, pois se tornaram condenados. Ainda no versículo 12: não estarei mais com vocês. Percebe que as aflições, elas precisam vir, porque a desobediência, quando nós não nos submetemos às aflições, não aprendemos a obedecer, e a desobediência faz com que caminhemos sozinhos. Nós temos vários textos na Bíblia sobre o Espírito do Senhor se retirando. Saul, ele passou por isso. Sansão passou por isso. O texto de Sansão é ainda pior, Juízes 13 ao 16, a história de Sansão. O texto vai dizer que Sansão, depois de enganar a Dalila várias vezes, ele conta o último dos segredos, porque ele foi quebrando todos os votos. E ele conta o último dos segredos. Dalila manda cortar o cabelo dele, amarra ele. O texto é duríssimo, porque o texto vai dizer: e Sansão acordou, pensando que faria como fez das outras vezes, mas o espírito havia se retirado dele e ele não percebeu. Nós precisamos nos submeter aos processos do Senhor, porque se não aprendermos a obedecer a Deus, entraremos num caminho de desobediência. E acredite, foi a desobediência que trouxe o pecado, a condenação e a morte ao mundo. Mas foi pela obediência de Cristo que fomos restaurados. Então nós precisamos não seguir o caminho do primeiro Adão, mas do segundo Adão. E aí o versículo 13 vai dar a resposta dizendo: levante-se e santifique o povo. Por quê? Porque agora a resposta para corrigir o que precisa ser feito já não é mais orar, mas obedecer. O caminho já não é mais esse, mas é obedecer. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Então agora o Senhor, Ele refaz, e eu refaço esse convite para você. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Deus não te chamou para ficar num lugar passivo e calmo. Deus não nos chamou e Ele não nos resgatou do império das trevas e da morte para que você pudesse comprar um carro novo. Trabalhe, se esforce, Deus vai te abençoar, você vai conseguir um carro novo, amém? Você vai conseguir até me dar um, o meu está dando pau. Mas esse lugar de obediência que Ele tem nos chamado é para que o nosso descanso e a nossa alegria não se resuma a poucas horas do dia.
essa obediência, esse descanso, é o que o versículo 9 vai dizer, e tendo sido aperfeiçoado, diga aperfeiçoado. Já estou terminando, o Ministério do Louvor pode subir. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele está dizendo, Cristo, através das dores e dos sofrimentos, ele aprendeu a obedecer, e a obediência dele o colocou num lugar como o autor da salvação de muitos, para que essa salvação alcançasse todos aqueles que lhe obedecem. E olha que lindo, é que agora nós somos representantes de Cristo na terra. Portanto, quando nós aceitamos as dores e aflições, quando nós nos colocarmos nesse lugar de obediência, você se tornará a ferramenta de salvação para muitos. Agora nós somos representantes de Cristo na terra. Então, quando nós nos colocarmos nesse lugar, aceitando as dores, e quando alcançarmos esse lugar de aperfeiçoamento, sendo obedientes, seremos ferramentas de salvação na vida de muitos. Existe uma multidão atrás de você, aguardando um posicionamento nosso. Tem muita gente torcendo para que você permaneça firme. Eles nem sabem que estão torcendo, mas a alma deles está torcendo para que você permaneça firme, para que você seja uma ferramenta de salvação nessa geração. Então agora eu começo a perceber que eu não devo, não posso me ausentar e me omitir das dores que o propósito, que o ministério de Cristo me traz. Eu ouvi essa frase uma vez, eu compartilhei com algumas pessoas. Ei, vai ser constrangedor você passar a sua vida inteira com as mãos nos bolsos, protegendo, guardando suas mãos do sofrimento, e você chegar no juízo final e olhar para o trono e ver um Deus com as mãos furadas. Vai ser constrangedor você passar a vida inteira se guardando e se protegendo, e chegar no juízo final e perceber que houve um Deus que se expôs ao sofrimento, e Ele, sendo Deus, não se omitiu. E nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se Ele padeceu, quem somos nós para procurar sorte melhor? Se Ele sofreu, quem somos nós para querer sorte melhor? Um último texto, Lucas capítulo 22, o versículo 31 e o 32 vai dizer assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para te ser andar como trigo. Agora Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, o diabo pediu tua alma para te moer, para te ser andar como trigo, para que você padeça, você sofra. Mas aí no versículo 32 Jesus diz: mas eu roguei por você. Só que eu não roguei para tirar você das aflições, e eu não roguei para te livrar do sofrimento. O texto diz: mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus, quando roga por Pedro, Jesus nem diz: eu roguei para que você seja livre das dores. Ele diz: não, eu só roguei para que depois que as dores passarem, você permaneça firme. Ei, Cristo, quando foi rogar, Ele não rogou para que pudéssemos ser livres das dores. Ele só rogou para que nós permanecêssemos firmes durante elas. Pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqui a palavra fé aqui, epistes, é comunhão. Ou seja, é um Cristo dizendo: ei, eu roguei para que depois que você passasse por todas essas aflições,
a sua comunhão permanecesse intacta. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você também passou por dezenas de aflições, mas você não tinha entendido que existia um Cristo que estava rogando para que você permanecesse firme, e você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje o Senhor te convida, não para uma zona de conforto, mas hoje o Senhor está dando uma oportunidade para você voltar a enxergar a alegria nas dores, a alegria nas dores de Cristo.